pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí no nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos, vestibulares e também para militar. Como vocês podem observar aí, ok? Nosso curso de História é completo. O e-mail historiacom1@outlook.com, Facebook, isto saiu, sei lá, para mensagem 3291650267. Eita, um chinete é o grande apaixonado. Eita, nós, História do Brasil 98. O que nós estamos falando, professor? Ditadura militar, parte 2. Exatamente isso, meu aluno. Hoje nós falaremos de outro presidente, o governo de Costa e Silva. Como eu já falei para vocês, a ditadura militar começa em 64. O que nós temos que observar muito de importância no governo Costa e Silva? Óbvio, é o ato institucional número 5. Mas nós temos outra coisa muito interessante para se falar também dentro do governo de Costa e Silva. O ato institucional número 5, professor, é o mais cobrado quando cai em ditadura militar. Pessoal, se cai ditadura militar na sua prova, com certeza eu tenho 99% das chances de cair o ato institucional número 5. Mas nós temos que entender o procedimento para ser instaurado esse tal ato. Tranquilo, pessoal? Em 1967, o Costa e Silva entra no governo junto com Pedro Aleixo, um denista. Professor, Pedro Aleixo, que eu saiba, é um civil. Exatamente isso, meu filho. Como eu falei para vocês na nossa primeira aula, a ditadura militar tinha no seu início, e durante algumas partes, pingos democráticos. Ou seja, vamos dar algumas colheres de chá democráticos para não termos tanta oposição e para falar também, pessoal, nós não estamos vivendo uma ditadura, beleza? Nós temos sim uma Constituição, nós temos sim um civil que está junto com o presidente, e nós temos sim, mesmo tendo dois partidos, nós temos um partido que é a oposição, o MDB. Só que, na verdade, isso não funcionava. Beleza, pessoal? Mas Pedro Aleixo estava lá como se fosse uma pessoa que estava tentando lutar por alguma coisa. A esperança da linha dura, descontentes com o Castelo Branco. Pessoal, como eu falei para vocês na nossa primeira aula, medidas adotadas por Castelo Branco iam de encontro à principal visão da linha dura, a principal parte radical das Forças Armadas, que era implementar uma ditadura de fato, uma ditadura autoritária, onde que tinha que se combater o subversivo, tinha que combater os opositores que queriam levar o Brasil para o comunismo. Lembrando, contexto, Guerra Fria, ok? Castelo Branco, ele dava algumas medidas, como o caso das eleições de 65, que você vai observar o medo na linha dura, porque várias pessoas eleitas naquelas eleições, você tem o caso de pessoas pegando cargos importantes, como o de governo de Minas Gerais, de Guanabara. Então, há um receio da linha dura pelo governo de Castelo Branco, ok? Costa e Silva era a esperança da linha dura. Ok? Ele não tinha muito ligado essa parte intelectual, de leitura, como era o pessoal da Sorbonne, o pessoal do Castelo Branco. Beleza, pessoal? Os castelistas. No seu ministério, você observa isso. As principais pastas importantes vão ser dadas a quem? A militares, com exceção da Fazenda e do Planejamento, que uma vai dar a Antônio Delfim Neto e a outra a Elino Beltrão, de Fazenda e Planejamento. Ok, pessoal? Beleza? Então, mas as maiores partes principais serão dadas a militares. A oposição nesse momento, pessoal, começa a crescer mais ainda. Já estamos em 67. A ideia era que vamos depor João Goulart, os militares depõem João Goulart, eles fazem lá suas manobras e depois voltam ao poder na redemocratização. Só que os militares, essa visão de voltar
não tinha no seu calendário marcado. Ok, pessoal? O que acontece? Aquelas pessoas que apoiavam o golpe de 64, apoiavam os militares, agora começam a ir para o lado da oposição. Várias pessoas da UDN, principalmente aí no caso aí, um nome importante, Carlos Lacerda, a igreja com o principal aí do arcebispo de Olinda, né, do Nordeste, você vai observar que vai ganhando uma grande oposição. A UNE, que foi queimada e posta na ilegalidade aí, o só central vai também a União da Nacional dos Estudantes também vai lutar lá dessa oposição, ok? Beleza? E vai criar, né, nesse caso, nesse contexto, a tal da Frente Ampla, onde Carlos Lacerda, JK e João Goulart estavam exilados, nesse caso lá no Uruguai. Carlos Lacerda vai lá em Montevidéu, faz uma reunião com essas duas pessoas que querem, nesse momento, combater, lutar pela redemocratização. Óbvio e com certeza que eles serão reprimidos. Ok? 1968. 1968, pessoal, é uma data muito delicada no mundo inteiro. Por quê? Começa a nascer um sonho de um mundo novo. Nos Estados Unidos, pessoal, começa a crescer movimentos contra a guerra do Vietnã. Na França, quase que o governo francês é deposto por uma reivindicação educacional. E nós temos outros contextos internacionais ocorrendo nesse momento. Ou seja, a mudança, né? Aquelas coisas, aqueles governos vistos tradicionais, agora com esse sonho de mundo novo, eram vistos como velharias. E no Brasil, nada mais, nada menos, também repercutirá através da música, dos artistas. Você tem os festivais, através do tropicalismo, né? Ou seja, estão descontentes e com a falta de liberdade. Brasil, 3 coisas. O que eu quero dizer com isso? Há 3 coisas, pessoal, que vão levar, e definitivamente depois disso, 24 horas após o que eu vou falar no final, a decretação do ato institucional número 5, o AI-5. Quais são essas 3 coisas que vão levar o governo a tomar medidas, a verem que aquela revolução, aquele golpe que eles estavam vendo, que eles tinham dado, estava sofrendo muita oposição pela esquerda. E chegasse um momento que a vaca iria para o brejo. A morte de Edson Luiz, né, na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aonde ele protesta, né, no caso lá, pela alimentação do restaurante, do calabouço, né, que chamava naquele momento o restaurante. Ele manifestava lá, ele falava contra a alimentação, que era ruim e tudo mais. E morre, confronto com a polícia, o cara é morto. E o que acontece nesse momento, pessoal? Acontece que cresce esse movimento, né? Cresce essa repercussão e, consequentemente, o que acontece? Nesse caso, o funeral do cara lá da missa na igreja da Candelária. E nesse caso, pessoal, vou atender o telefone aqui. Então, pessoal, o telefone já foi atendido, voltando para a aula e tudo mais. Cresce essa insatisfação, né? Cresce essas conspirações, essas manifestações, e, consequentemente, ocorre a passeata dos 100 mil. Essa passeata também era a favor dessa redemocratização. Tranquilo, pessoal? Esse contexto, né, contra essa liberdade, contra essa repressão e tudo mais. Ocorre também 2 importantes greves em Contagem e em Osasco, que também vão levar a um pé atrás pelos militares, ok? Começa nesse momento as tais das lutas armadas. Se a ideia para meio passivo não está dando certo, vamos recorrer então pelas armas. Ou seja, a saída desse regime autoritário é pegar em armas e lutar contra ele. Você tem várias influências dessas lutas armadas que vão ocorrer no Brasil.
como a Revolução Cubana, as mensagens, né, pelo intelectual francês Regis Debray, tranquilo, pessoal? Mas o Partido Comunista Brasileiro, pessoal, em parte ele era contra essas lutas armadas, pegar em arma. Mas só que esse partido vai com seu principal líder, o Carlos Meigari, vai romper com o partido e vai criar o quê? A Aliança de Libertação Nacional, ALN. Tranquilo, pessoal? E outras movimentos armados irão formar, como o MR8, o VPR, aqui importante que ligado a várias classes militares de esquerda, tranquilo, pessoal? E entre outros. E eles vão começar a fazer ações, né? Como bombas, né, no consulado americano, assaltos para arrecadar fundos para a compra de armas e tudo mais, como, por exemplo, o assalto ao trem pagador Santos Jundiaí, e entre outros. Mas o estopim que vai levar a tudo isso será um discurso de um deputado que foi eleito, a oposição da MDB, o Márcio Moreira. Ele vai falar que todo mundo tinha que se unir e boicotar a parada de 7 de setembro. E ainda mais, nenhuma mulher tinha que namorar com o oficial, por causa que eles estavam lá para reprimir todo mundo. Isso vai levar a uma discussão muito grande, porque os militares vão recorrer ao STF para punir Márcio Moreira, por falar que ele estava inflamando, né, e falando mal das Forças Armadas. Só que, para punir um parlamentar, né, Márcio Moreira, para punir essa pessoa, esse parlamentar, tinha que o Congresso aceitar essa punição. Porque a Constituição, pessoal, mesmo naquele momento, ela ainda dava uma imunidade a esses parlamentares. O Congresso que tinha ainda a decisão para punir ou não. E o que acontece? O Congresso não autoriza. 24 horas após essa declaração do Congresso, é declarado o ato institucional número 5. O famoso AI-5. Esse AI-5 fecha o Congresso, ele suspende garantias individuais e, mais ainda, garantias políticas. E pior, o habeas corpus ainda funcionava. A justiça militar, ela julgava casos de civis que iam contra a ordem social naquele caso. E o habeas corpus, nesse momento, é suspenso. Tranquilo, pessoal? As pessoas eram presas sem menos, sem justa causa e tudo mais. O cara chegava e olhava para você e falava assim: você é um subversivo. Vamos embora ali dar um passeio ali dentro ali do quartel ali pra gente tirar umas ideias ali, trocar um papo. O que você observa nesse momento? Uma grande intervenção do Estado, dos estados e municípios. O governo federal vai ter essa incumbência de intervir nos estados e municípios, nomeando, nesse caso, os tais interventores. A censura agora vai criar muita polêmica, porque a censura vai ser decretada. Ok, pessoal? Em 1969, o que acontece em 69? O Costa e Silva dá um derrame. E ele é impedido de continuar no governo. O Costa e Silva sofre um derrame. E quem que tinha que entrar no seu lugar? O seu vice, o Pedro Aleixo. Só que um problema. Pedro Aleixo, ele era civil. E os militares, nesse momento, óbvio que não iriam deixar Pedro Aleixo possar como presidente. E mais ainda, Pedro Aleixo vai de contra, ele vai de oposição à instituição do ato institucional número 5, quanto ao AI-5. E o que acontece? É declarado um novo ato, o AI-12, que cria a tal da junta militar. Essa junta militar, formada pelo pessoal da Aeronáutica, Marinha e Exército, tinha como ideia o quê? Não deixar Pedro Aleixo entrar no poder. E mais ainda, reprimir
mais ainda pessoal da esquerda. E nesse caso, pessoal, os esquerdistas, né, o pessoal aí que está os movimentos de oposição, vão começar a fazer sequestros. O famoso sequestro ao embaixador americano, onde se pedia a troca de presos políticos, e nesse caso foi concedida essa troca, e você vai observar mais ainda a ativação da oposição. Ok, pessoal? O AI-13 é decretado também com uma ideia de banimento, caso a pessoa esteja lá sua subversão e tudo mais, contra a ordem e a segurança nacional, ok? E é criado em 69 o OBAN, o órgão que é chamado de Operação Bandeirantes. Qual que era a ideia do OBAN? Pessoal, existiam muitas informações chegando, né, no meio militar, e precisava de um órgão para começar a controlar essas informações e aplicar algumas punições. Nesse caso, é criado o OBAN em 1969, contra a violência aos opositores. O OBAN, pessoal, vai ser um símbolo de violência contra os opositores, ok? Esse OBAN vai ser financiado e muito por empresários, empresários mesmo, pessoal, que viam perigo com esse crescente avanço da oposição esquerdista. Então esse OBAN vai atuar muito. Depois nós teremos o DOI-CODE, né? Os DOI-CODES que serão implantados nos estados e tudo mais, onde tinha o objetivo de quê? Reprimir, repressão, perseguir, tortura. Beleza, pessoal? Nós vamos falar sobre tortura quando a gente estiver falando do próximo governo, porque é o auge, né, nesse caso aí. Mas essa visão de repressão dá um contraste para o êxito econômico. Começa nesse momento o chamado milagre econômico. O Delfim Neto, pessoal, começa a tomar medidas como a expansão de crédito, controle de preços naquele momento para controlar a inflação, e a inflação começa a cair. Medidas para o avanço, né, o crescimento industrial, e o que acontece? Cresce. De 68 a 69, pessoal, o PIB cresce e muito no Brasil. É um avanço econômico, é um ponto positivo, mas nós teremos que ver o que gerará esse avanço econômico mais para frente. Ok, pessoal? Fim do governo Costa e Silva. No próximo, nós iremos falar sobre quem? O Médici, que é muito importante também para a sua prova. Ok? Na nossa próxima aula, voltaremos com Governo Militar, Ditadura Militar, parte 3. Valeu, pessoal.